Nessa aula eu quero falar para você sobre ferramentas, armas subliminares para manipulação da massa, do povo, das pessoas, da opinião pública. Eu quero falar sobre os 11 pilares que formam as principais estratégias de controle da opinião pública, de controle das pessoas. Mas eu não quero ensinar isso para vocês como ferramenta de trabalho, mas muito mais como um antídoto e uma vacina, porque provavelmente você vai perceber que essas ferramentas já foram utilizadas para manipular você. Antes de me tornar espiritualista, fundador do Círculo, produtor de tantos documentários como Data Limite, No Meio de Nós, Nova Terra, talvez você não saiba, mas eu sou formado em marketing e tenho uma especialização em estratégia militar para gestão de negócios. E na escola militar, dentro da FAAP, dentro do colegiado militar, pensamento militar, entendendo a natureza do pensamento militar, no meu trabalho de especialização, eu fui pesquisar sobre a propaganda nazista. Me causava um certo espanto, claro, mas uma certa curiosidade, tentar entender como é que uma nação inteira, como é que um país inteiro chegou aos níveis de loucura e de insanidade, de alienação daquilo que é moralmente aceitável, daquilo que é humano, não é? E cometeu as barbaridades que cometeu. Que força moveu esses líderes, essas pessoas que tão fielmente diziam Heil Hitler? Que força é essa que controlou durante tantos anos a opinião pública alemã e os moveu a fazer as coisas mais inomináveis que nós podemos ter notícias até hoje? Uma destas forças foi a propaganda nazista, concebida pelo então ministro da Propaganda e Esclarecimento Popular, Joseph Goebbels. Goebbels praticamente criou os 11 pilares de manipulação das massas. São 11 técnicas, 11 estratégias, 11 leis que ele aplicava em todas as campanhas, em todos os atos públicos, em todos os veículos de comunicação no qual Hitler ou o partido nazista se expunham. Juliana, mas por que a gente tem que conversar sobre isso? Que coisa pesada, de baixa vibração. Nós temos que conversar sobre isso porque essas técnicas, estas leis, criadas durante a propaganda nazista por Goebbels, continuam sendo utilizados nos nossos dias, na nossa sociedade, no nosso mundo. Aliás, essas técnicas são utilizadas pelas pessoas de mais alta vibração, que você talvez admire. Essas técnicas são utilizadas por políticos, por líderes religiosos, por grandes igrejas, grandes corporações, grandes multinacionais, grandes bilionários. As técnicas de manipulação das massas continuam sendo utilizadas até hoje, todos os dias. E eu vou mostrar para você nessa aula como essas grandes empresas, essas grandes multinacionais, essas grandes igrejas sempre utilizaram técnicas que foram criadas durante a propaganda nazista, durante o período nazista da Segunda Guerra Mundial. Mais sério do que isso, eu estou aqui para te ensinar a pensar, para te ensinar a reconhecer essas técnicas, para promover a sua autonomia, a sua liberdade de pensamento. Porque enquanto nós estamos inconscientes das técnicas que são utilizadas contra nós, nós somos como peixes que são pescados em cardume. E nada nós podemos fazer para evitar, mas quando nós começamos a identificar os padrões, nós começamos no mínimo a nos questionar sobre qual a intenção está por trás daquilo que está acontecendo. A primeira técnica, a simplificação ou a técnica do inimigo único. É importante adotar uma única ideia, um único símbolo. Transforme o seu adversário em um único inimigo. Hitler
narra no seu diário e no seu livro Mein Kampf que era importante para ele direcionar o ódio das massas para um único inimigo. E no caso da propaganda nazista, no caso de Hitler, ele direciona e ele demoniza, ele cria um inimigo principal que é o povo judeu. Contra o povo judeu, Hitler criou os projetos mais desumanos, mais horríveis de que a nossa história tem notícia. Hitler fez isso para direcionar, para criar um único inimigo que pudesse concentrar e receber toda a culpa. Ora, isso é um joguete psicológico muito importante que você compreenda. O ser humano, na sua natureza, ele quer sempre sobreviver. Autorresponsabilidade é algo que coloca em xeque, psiquicamente falando, a capacidade de sobrevivência. Portanto, autorresponsabilidade não é uma coisa que as grandes massas, que o grande povo quer assumir. O grande povo ele não quer puxar a responsabilidade para si. Ele quer empurrar a culpa em alguém. Eu não quero reformar a minha vida, eu não quero mudar os meus hábitos, eu não quero mudar quem eu sou. Alguém é culpado. O culpado é o governo, o culpado é a esquerda, o culpado é a direita. O culpado são os americanos, o culpado são os gringos, é a multinacional. O culpado é o demônio. São os obsessores, as forças das trevas, os magos negros, os grandes manipuladores do governo oculto. Eu sempre transfiro a responsabilidade para alguém, porque isso é um movimento que me é confortável. Enquanto eu estiver transferindo a responsabilidade da minha miséria, da minha fragilidade, da minha pobreza, da minha incompetência para alguém, eu fico numa situação confortável. Então, se alguém me sugere que há um único culpado, eu me apego a este alguém e ouço o que este alguém está me dizendo e obedeço este alguém, porque esse alguém me dá algo que é confortável para o meu ego e para o meu espírito. Então eu não sou culpado, o culpado são eles, o culpado são os judeus, o culpado são os petistas, o culpado são os bolsonaristas, o culpado são os republicanos, os democratas. O culpado são os bancos. Não, culpado é quem come carne. Não, culpado é quem não compra créditos de carbono. Veja, essas técnicas continuam sendo utilizadas todos os dias. Todos os dias alguém aponta um inimigo para a massa debulhar, destruir, culpar. Mas ninguém leva a massa a perguntar o que é que eu preciso fazer no meu pedaço de chão para construir o meu pedaço de nova terra. A simplificação, ela atua psiquicamente na massa no conforto da sua preguiça mental e da sua preguiça existencial. É como se houvesse um endosso. Eu tiro a culpa de você. A culpa não é sua, a culpa é do diabo. Você está assim na sua vida porque o diabo fez isso com você. Que ótimo! Então, nós vamos expulsar o diabo e nós vamos resolver o seu problema. A segunda técnica é o método do contágio. Reúna todos os seus adversários em uma só categoria, em uma soma individualizada. Todos os seus inimigos devem ser um só, a oposição. Partindo do mesmo princípio de que eu preciso de alguém para culpar, eu não posso, digamos assim, dividir o movimento, o ódio das massas para vários inimigos. A massa, em geral, ela não está pronta para entender a complexidade. A massa, em geral, ela não quer entender a lei de causa e efeito, que existe uma complexa rede de causalidades que nos trouxeram um efeito específico. Não. A massa, quanto mais simples for a sua explicação, melhor. Então, se todos os seus inimigos puderem ser reunidos numa única categoria, a massa vai compreender. Foi aí que Hitler se apoiou para espalhar a ideia de uma conspiração judaica que visava controlar o mundo. Então tudo, na verdade, todos os atos de todos os inimigos da aliança, todos os movimentos não eram outra coisa senão um movimento oculto de uma comunidade judaica que pretendia dominar o mundo.
A lei do contágio ainda se apoia nas teorias de conspiração, que são apoiadas nos mesmos joguetes psíquicos da irresponsabilidade. Então, como eu não quero assumir a responsabilidade para mim, eu canalizo toda a minha energia, todo o meu ódio para um inimigo único. Quando eu canalizo meu ódio para um inimigo único, este inimigo precisa ser responsável por todo o mal. Então existe um diabo, um Satanás, não é? O demônio, o Lúcifer, aquele que move o mal em todo mundo, não é? O grande governo, a grande lado das trevas, o grande chefe, o grande senador Palpatine, não é? Tão bem retratado pelo cinema. Mas eu categorizo tudo isso num só lugar, para que mesmo uma pessoa mais simples saiba apontar e dizer quem é o culpado. Terceira técnica, transposição. Leve para os adversários seus próprios erros e defeitos, respondendo ataque com ataque. Se não puder negar as más notícias, invente outras que as distraiam. Transposição. Nós vemos essa técnica ser utilizada em quase todas as eleições num debate presidencial. O problema do país nunca é responsabilidade do meu partido, nunca é responsabilidade do meu governo, sempre foi uma consequência do outro. Então, a transposição ela é uma técnica onde eu nunca, de maneira alguma, assumo o meu erro. Então, eu me coloco no mesmo lugar que a massa que eu manipulo está. Eu ensino a massa a nunca assumir o seu erro e a sempre culpar, a sempre encontrar um inimigo em quem ela possa pôr a culpa, e eu mesmo nunca assumo o meu erro. Quando foi que você viu um único político brasileiro assumindo, não, de fato nós erramos na gestão. De fato nós tomamos um caminho que não era esse, nós deveríamos ter feito outra coisa. Quando foi? Se isso aconteceu, por favor, me mande um vídeo para que eu ganhe um pouco de esperança. Mas se isso aconteceu, ainda foi com objetivos segundos que talvez não estejam claros para nós. Porque a técnica, a regra é a transposição. Tudo que está acontecendo de problemas hoje foi por causa do governo anterior. Sempre. Sempre, sempre. Sempre que você quiser antecipar profeticamente um discurso, é isso. A culpa é do governo anterior. A culpa é sempre do governo anterior. Bolsonaro resolvia problemas que foram criados no governo Lula. O governo Lula está resolvendo problemas que foram criados no governo Bolsonaro. Mas esses governos nunca assumem os problemas que eles próprios criaram. Tampouco convidam você a assumir os problemas que você criou na sua vida, por não estudar, por não aprender a pensar, por não se esforçar. Não, a culpa é sempre da oposição, a culpa é sempre do governo passado. Você entra dentro de um culto protestante acalorado, toda a culpa de todos os males é do diabo. Mas Deus é bom. Se Deus é bom, Deus não pode fazer o mal. Então, se você está vivendo mal na sua vida, logo, o que você está vivendo na sua vida não é obra de Deus. Se não é obra de Deus, por consequência, é obra do diabo. É simples. É muito mais fácil do que ensinar autoconhecimento, autorresponsabilidade, vulnerabilidade, empatia, conexão, imagina. Todas essas são ideias muito complexas. Então eu simplifico, eu contagio a todos com essa ideia e eu faço a transposição da responsabilidade sempre que necessário. A quarta técnica, exagerar e desfigurar. Aumente a proporção de uma história, por menor que ela seja contra você, em ameaça grave que seja ruim para os outros. Nós estamos cansados de ver no cenário político a exageração, né? A técnica de exagerar, de extrapolar, pegar as mínimas histórias e criar grandes enredos. Conspirar, mostrar, aí você junta as outras técnicas de transposição, de contágio, e você diz, vocês veem isto que estão fazendo comigo? Isto é só o começo, porque eu sei o que virá depois. E aí eu crio a ideia de uma conspiração
tentando me derrubar, tentando derrubar a democracia, tentando derrubar a liberdade. Eu falando assim, talvez você não saiba de qual governo eu estou tirando sarro, pois eu respondo para você de todos, porque todos eles utilizam essas técnicas. Uns com mais astúcia do que os outros, mas exagerar a ameaça, exagerar, fazer drama, não é? Eu me lembro quando a bispa Sônia Hernandes e o seu marido, o bispo Hernandes, foram presos em Miami por estar carregando uma quantia de dólares que excedia em muito o legalmente aceito, e eles ficaram em prisão domiciliar. No início dos anos 2000, esses senhores criaram culto ao vivo, transmitido pela internet a partir da residência deles em Miami, onde eles estavam presos, com monitoramento eletrônico na tornozeleira. Presos, porque cometeram crimes de evasão. E eles diziam: orem por nós, igreja, para que o anjo do Senhor venha nos libertar, como libertou o apóstolo Pedro, que foi preso logo depois que Jesus morreu. Orem por nós, porque nós, como apóstolos, estamos presos, mas nós vamos voltar para vocês. Eu exagero aquilo que me aconteceu, eu desfiguro aquilo que me aconteceu. E o que acontecia? Os fiéis oravam por eles. Talvez uma das técnicas mais utilizadas por grandes multinacionais, inclusive da área de comunicação: vulgarização. Ela consiste no seguinte: toda propaganda deve ser popular, adaptando seu nível aos menos instruídos dos indivíduos aos quais se dirija. Quanto maior a massa a convencer, menor o esforço mental a realizar. A capacidade receptiva das massas é limitada, sua compreensão escassa e tem grande facilidade para se esquecer. Logo, eu torno o meu conteúdo o mais simples possível. Idiot proof é um termo em inglês para esse tipo de propaganda. Idiot proof, a prova de idiotas. Qualquer pessoa com o menor nível de instrução possível precisa entender a propaganda. E para que eu manipule com mais facilidade as massas, eu mantenho essas massas no estado ou no nível mais idiota possível, porque eu sei falar a língua para manipulá-los mais facilmente dessa forma. O que nós estamos vendo, por exemplo, com grandes mídias sociais, como esta plataforma Shut the fuck up. O que nós estamos vendo é a vulgarização de todas as possibilidades de elevação que a nossa humanidade teria em mãos. Por falta de consciência, nós pegamos uma tecnologia extraordinária que é a internet, com outra tecnologia extraordinária que é a capacidade de fazer upload de vídeos em qualquer lugar, a qualquer momento, onde nós estivermos, e nós estamos transformando essas duas possibilidades na manifestação mais idiota e cretina que esse planeta já viu, que é a primeira página do YouTube, do Facebook, de tantas outras redes sociais que vocês conhecem. Tudo aquilo que poderia ser absolutamente útil e necessário para a evolução das pessoas se resume a banhos de Nutella, a atitudes idiotas de ofensa, a sensacionalismo, a métodos para você ficar rico rapidamente, coisas do tipo. Nós estamos vulgarizando a maior possibilidade de evolução que esse planeta já teve. É verdade. Por outro lado, você digita qualquer pergunta, puxa, como é que eu faço para parafusar o pé de uma cadeira dos anos 70 de Corino, você vai encontrar alguém que está te ensinando alguma coisa. O ato humano de compartilhar o conhecimento, ele está sendo incentivado.
Mas, por outro lado, o objetivo das multinacionais é fazer com que cada vez mais a gente esteja idiotizado na frente das telas. Eles estão nos idiotizando para monetizar a nossa atenção idiotizada. Então, cada vez mais nós estamos viciados no feed. Cada vez mais os vídeos são mais curtos, o tempo é menor, cada vez mais os posts são mais rápidos, para que você não tenha tempo de pensar, para que você não tenha tempo de elaborar. Em 15 segundos eu não consigo elaborar uma ideia complexa, eu preciso elaborar uma ideia vulgar que seja a prova de idiotas. Só que à medida em que essa vulgarização se espalha, a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade de entender, a nossa capacidade de absorver conceitos mais complexos, ela vai derretendo como se fosse um chandelle no asfalto do meio-dia. E com cada vez menos pensamento crítico, mais rapidamente nós nos comportamos como um rebanho. Nós somos reduzidos a um rebanho, com mente de ovelha, com cabeça de ovelha, para consumirmos como ovelhas. Eu acho que mais grave do que isso que está acontecendo é que as políticas das corporações multinacionais estão definindo muito da nossa liberdade de expressão. Vou lhes contar uma coisa. Toda vez que a gente faz um vídeo, que a gente publica, a gente tem a possibilidade de falar com a audiência que assistiu o nosso vídeo. Isso para nós, como empresa, é muito importante. Porque eu posso falar com as pessoas que se identificam com o meu conteúdo. Eu não quero ser o pentelho que fica lá tentando apresentar um conteúdo para alguém que não tem a ver, né? A nossa egrégora sempre foi muito clara para isso. A gente tem que ser uma escola de pensamento para quem já despertou. Então eu tenho que falar com pessoas que se identificam com esse tipo de conversa que nós estamos tendo. Então, no mundo ideal, claro, eu posso falar com todas as pessoas que assistiram uma aula como essa. Mas o que aconteceu com o curso Mediunidade com Autonomia, por exemplo? Tem aqui um curso no canal inteirinho, gratuito. Mediunidade com Autonomia. Ensina práticas espirituais de contato com outras dimensões, sem que necessariamente você precise estar conectado a uma religião, a uma igreja. Te ensina a ser um livre pensador espiritualizado, a desenvolver a mediunidade com autonomia. Você configura para que crie-se uma lista dentro do YouTube com todas as pessoas que viram. Eu não tenho acesso ao nome dessas pessoas, ao contato dessas pessoas. Eu tenho que confiar na plataforma que ela está fazendo isso. Para que eu possa depois falar com essas pessoas, veicular publicidade, pagar para falar com as pessoas que viram as nossas aulas. O YouTube não populou, ele não preencheu nenhuma dessas listas que nós comandamos. Depois disso aconteceu também com o Yeshua. Nós não conseguíamos impulsionar o curso, nós não conseguíamos impulsionar o congresso, nós não conseguíamos falar com os alunos que tinham acessado e assistido todo o conteúdo de Yeshua. Porque o Google afirmava que o nosso conteúdo feria as políticas da Google Corporation. Ora, como é que o nosso conteúdo que propõe uma espiritualidade livre, pensada, independente, pode ferir as políticas de uma grande corporação? E eu pergunto para você, quem é esta grande corporação para impedir o meu direito de expressão? Para impedir que eu compartilhe os pensamentos que falam no meu coração, que falam na minha mente e que dão voz ao pensamento de tanta gente? Por que eu tenho que vulgarizar o meu conteúdo para me adequar a um padrão aceito por eles, para que eu consiga desviar essas políticas, percebe? Quando nós criamos agora recentemente o curso Escola de Mistérios, nós imaginávamos assim, não, agora vai dar certo. Não aconteceu de novo. Nós fomos impedidos de novo de falar com os nossos próprios alunos pelas políticas dessa grande corporação que rege o YouTube. Eu preciso evitar de falar o nome, né? Porque senão o algoritmo vai pegar. E se o algoritmo pegar, o vídeo vai ser derrubado e você não vai mais ter acesso a isso. Você percebe o mundo que nós estamos? Você percebe que essas leis criadas pela propaganda nazista, essas técnicas, continuam sendo utilizadas subliminarmente para manipular a mim e a você? Um produtor de conteúdo no YouTube recebe menos de 1%
do que um anunciante paga para colocar um vídeo que vai ficar aqui te interrompendo e te enchendo o saco. Ou seja, desde o início do canal do Círculo, lá em 2014, há uns, 9 anos atrás, quase 10 anos atrás, talvez nós tenhamos recebido em royalties R$200 mil. R$200 mil. Para você ter uma ideia, uma empresa como o Círculo tem uma folha de pagamento de R$100 mil por mês. Eu estou falando que eu recebi R$20 mil por ano por todo o conteúdo que nós produzimos. Isso porque nós nos negamos a fazer chamadas sensacionalistas, a fazer cortes sensacionalistas, a impulsionar com imagens sensacionalistas. Nós nos negamos a trabalhar de acordo com as diretrizes de vulgarização dessa plataforma. Mas ficar aqui reclamando, ou ficar aqui se queixando, não era a solução. Por isso nós criamos a nossa própria plataforma. Nós criamos o Clube do Aluno. O Clube do Aluno, hoje, reúne todo o acervo dos nossos cursos e a partir de agora, as nossas novas produções, os nossos novos cursos abertos, as nossas novas aulas estarão disponíveis no Clube do Aluno e não no YouTube. Claro que no Clube do Aluno eu não tenho, para manter essa plataforma, eu não tenho como não cobrar, mas eu consegui reduzir isso para R$8 por mês. A partir de R$8 por mês você acessa todo o acervo de conteúdos e experiências com o padrão Círculo de qualidade, assiste, se envolve, participa da nossa comunidade, não é interrompido por publicidades chatas e penteiras que vão te perseguir para o resto da vida. Você assiste o conteúdo quando, onde você quiser, você pode deixar o vídeo para download, você pode assistir ele offline, você pode assistir na sua Smart TV, no seu telefone, no seu tablet, por menos de 30 centavos por dia. Eu pergunto para você, a qualidade intelectual de um curso como Mediunidade com Autonomia mudou a sua vida? Ajudou você? O fato de eu ter a coragem de falar como livre pensador espiritualizado sobre Jesus, tirar Jesus dos domínios da religião e popularizar Jesus para trazer mais próximo da sua vida, isso fez diferença na sua vida? O fato de nós trazermos as escolas de mistérios do Antigo Egito, que antes você só conseguiria ver se você entrasse em sociedades secretas ou em ritos iniciáticos longos, que levariam 10 anos para você aprender os conteúdos que em 8 aulas em escolas de mistérios nós ensinamos para você. Isso afetou positivamente a sua vida? O nosso conteúdo afeta positivamente a sua vida? Eu acho que sim. Ele afeta justamente porque ele não é vulgar. Ele não é simplificado, ele não é reduzido à mediocridade que rege a publicidade e o entretenimento desse planeta. O nosso conteúdo não é entretenimento, ele é um conteúdo que transforma de verdade. Por isso, meu apelo para você que está vendo essa aula hoje, sai daqui, sai desse lugar aqui, ó, e entra no Clube do Aluno. É circuloescola.com/Clube do Aluno. É 30 centavos, 26,6 centavos por dia. Cara, você não come nenhuma batata, uma casquinha do McDonald's com esse dinheiro. Você não consegue pagar, é um terço do valor de um Big Mac, 1/4 do valor de um Big Mac, para que você estude com a nossa qualidade sempre. Por isso, ó, meu convite para você, entra aqui nesse QR Code, digitaliza aí, ó. Entra aqui no link que está aqui embaixo. Sai desse lugar aqui, porque você está sendo cada vez mais vulgarizado com esse jeito de trabalhar. E eu, como escola filosófica, eu não quero que os meus alunos estejam num ambiente de vulgarização. Eu quero que os meus alunos estejam num ambiente de elevação. Vem para o Clube do Aluno, mas vem ainda hoje, porque eu quero te dar mais aula lá, como essa que eu estou te dando aqui. A 6ª lei de manipulação das massas, a 6ª regra, a 6ª estratégia, é a estratégia da orquestração. A propaganda deve limitar-se a um número pequeno de ideias e repeti-la incansavelmente, apresentando-as uma e outra vez de diferentes perspectivas, mas sempre convergindo para o mesmo conceito, sem fissuras
nem dúvidas, o famoso bordão. Nós vimos no passado, durante a Segunda Guerra Mundial, a orquestração feita por Joseph Goebbels. A marca, a suástica nazista, estava estampada em todos os prédios públicos, bandeiras, grandes eventos, estádios, no ombro de todas as pessoas que trabalhavam para o governo. Em todas as louças, os talheres, as taças, em todo lugar você via a mesma marca. Em todo canto, a mesma ideia. Goebbels foi inclusive o responsável por estatizar as grandes fábricas de rádio da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial e criar o rádio do povo. O rádio do povo. O que hoje seria o equivalente a ter um radinho de R$5. Imagine se um governo brasileiro criasse o smartphone do povo. Um smartphone que custasse R$10. R$10. Imagina que adesão que teria. Todo mundo teria o smartphone do povo. Só que esse smartphone do povo em um determinado momento para ouvir o que o presidente tem a dizer. Era mais ou menos isso que acontecia na campanha, na propaganda nazista. O Goebbels popularizou o rádio, ele criou a audiência. Em boa parte das cidades ainda, megafones eram instalados nas praças públicas para que no momento do pronunciamento de Hitler, que era chamado por ele de Führer, o guia, o avatar, aquele que nos lidera, todos ouvissem, sem exceção, a mensagem dele, que por si só era contagiante, porque tinha técnicas de persuasão, técnicas teatrais, técnicas de competência comunicativa. Goebbels criou o conceito de opinião pública, de relações públicas, de entender qual é a reação do público no momento em que uma mensagem é soltada. Mas não era só isso. Goebbels criou literatura para as crianças. Ele criou a juventude hitlerista. Goebbels criou o cinema hitlerista. As novelas hitleristas, as histórias hitleristas. As pessoas iam, entretinham-se com rádios novelas, com histórias, com livros, com depoimentos. Toda a literatura, toda a comunicação, toda a cultura era moldada por uma só ideia. Somos, meu Deus, que coisa horrível ele fez. Meu amigo, o que é o American Way of Life? A mesma coisa. Depois da Segunda Guerra Mundial, a recessão, o problema, as crises, a guerra, mas cria-se o American Way of Life. O padrão de vida norte-americano. A mulher norte-americana tem uma pia com triturador de resíduos, água quente. Ela tem uma lavadora, uma secadora, uma máquina que lava e seca. Ela tem um refrigerador com 2 portas. Eles têm um automóvel do ano, eles têm uma casa ampla, eles têm grama na frente. Quer dizer, uma série de gadgets, ok? Facilidades, tecnologia, conforto. Não sou contra o conforto, mas percebe que eu imponho um estilo de vida que impulsiona a cultura do consumo. E ao impulsionar a cultura do consumo, eu preciso impulsionar a consciência da falta. Então eu começo a te mostrar o que você precisa ter para viver segundo o American Way of Life. Eu impulsionei tanto a hiperconsciência da falta que boa parte das pessoas, quando atinge aquele nível onde, uau, eu cheguei lá, eu comprei a minha casa, eu comprei o meu carro, eu tenho a minha lavadora, eu tenho a minha secadora, eu tenho a minha chapinha, eu tenho o meu AB Shaper, eu posso fazer abdominais, eu tenho tudo que sempre me disseram que eu tinha que ter, mas eu continuo infeliz. Porque a hiperconsciência da falta, ou essa falta, foi criada por uma consciência artificial. O ser humano não precisa de uma máquina de lavar roupa que seca e que gira para ser feliz. Ele precisa construir relações de qualidade, ele precisa amar e ser amado. Ele precisa poder se educar, ele precisa poder aprender. É claro, se a máquina puder me dar mais tempo para eu aprender, tudo bem, mas não é a posse da máquina. Não é a posse da máquina de lavar que me traz a felicidade, mas é a posse da minha consciência, é a saber que eu posso, que eu quero, que eu vou fazer aquilo. Não é a posse da máquina.
Mas a todo momento a propaganda nos vende que se nós tivermos, nós seremos mais felizes. Quantos de nós não compraram um produto Polishop achando que no momento seguinte nós seríamos lindos, magros, louros e penteados como eram os caras da propaganda, que a nossa vida seria tão linda quanto era na propaganda, e no final das contas o produto revolucionário que mudaria a nossa vida passou boa parte do mês trancado no armário da nossa garagem? Quantos de nós compramos uma Juicer Philips Valita, bebemos suco feito loucos condenados durante uma semana e depois sequer comemos uma maçã na semana seguinte? Percebe? A hiperconsciência da falta não deixa de ser orquestração. Nós vemos orquestração na campanha política, nós vemos orquestração na campanha religiosa. Nós vemos a orquestração em todos os grandes movimentos. De repente, todo mundo começa a falar da mesma coisa. Estranho, não é? Nossa, isso foi Trend Topics no Twitter. Será? Com um maluco como Elon Musk por trás do Twitter, eu não acredito. Com um maluco como Zuckerberg por trás do Facebook, eu não acredito nisso. Porque é muito simples eu mexer um dedo no algoritmo e subir um tópico que me interessa, o tópico que eu quero. É muito simples que com dinheiro eu contrate, 20 mil pessoas para falarem de um assunto, eu incentive essas pessoas por meios indiretos a falarem do meu produto, da minha causa, daquilo que eu quero fazer. A orquestração continua sendo utilizada todos os dias na nossa vida. A sétima técnica é a renovação. Imita sempre informações e argumentos novos a um ritmo tal que quando o adversário responda, o público já esteja interessado em outra coisa. Nós vemos a lei da renovação sendo mas habilmente aplicada quando nós vemos os veículos de comunicação, todos, sem exceção, falando sobre o mesmo assunto exaustivamente durante uma semana. Nós vimos vários eventos onde por uma semana, 10 dias, não se falava em outra coisa. Quando o volume de informações é tão grande dessa maneira, o adversário, aquele que está sendo desqualificado, ele não consegue sequer responder. E passa-se um tempo, já vem a outra notícia, a outra bola da vez, o outro problema da vez. Alguém aqui está lembrado que em janeiro de 2023, a capital brasileira sofreu o maior atentado da sua história, com prédios depredados, obras de arte danificadas, um prejuízo, uma afronta a todos os poderes democráticos constituídos? Alguém se lembra disso? Não. Nós exaustivamente vimos essa notícia por 10, 15 dias e depois desapareceu. E sempre com a mesma tônica, sempre com o mesmo problema, sempre com aquela coisa do toma lá da cá, transferência de responsabilidade, todas essas leis aplicadas. Como também, quando aconteceu o atentado contra o presidente Jair Bolsonaro, na época que levou uma facada durante a campanha, não se falou de outra coisa por vários dias. Então, vem um ritmo de informações que cobre tudo o que está acontecendo e que depois cessa. E não vem mais. Não é? E aí depois veio outras informações. Mas ele não tinha sido facada, mas isso, mais aquilo. Né? Quando Lula foi preso, uma onda de informação. Lula preso, a justiça foi feita. De repente Lula estava solto. De repente Lula é presidente de novo. Ninguém lembra que Lula estava preso. Mas Lula foi condenado injustamente. Gente, tudo isso que nós estamos vendo, em todos os lados e de todas as perspectivas, direita, esquerda, cima, baixo, centro, meio centro, lateral esquerda, lateral direita, grande área, tudo que nós estamos vendo são regidos por essas leis. E a lei da renovação, ela faz com que a gente sempre esteja mudando de assunto e não tenha tempo sequer de pensar sobre aquilo que nós estamos vendo. Mais do que nunca, Schopenhauer tinha razão. A tarefa não é ver o que ninguém viu, mas pensar o que ninguém pensou sobre aquilo que todo mundo vê.
Mais e mais o mundo conectado nos traz uma sociedade onde todo mundo vê tudo, mas pouca gente pensa sobre aquilo que vê. A oitava técnica de controle das massas é a verossimilhança. Construir argumentos a partir de fontes diversas através de informações fragmentárias. Verossimilhança, a lei da verossimilhança, não é outra coisa senão a técnica de argumento, uma técnica de argumento chamada falácia. O que é uma falácia? Uma falácia é uma mentira, ponto. Mas é uma mentira que usa argumentos que são verdadeiros. Então eu uso argumentos verdadeiros para justificar o meu ponto de vista, não é? Então eu digo, todos os petistas usam roupas vermelhas, mas todas as maçãs produzidas no Rio Grande do Sul são vermelhas. Portanto, todos os produtores de maçã do Rio Grande do Sul são petistas. Eu estou aqui tirando sarro, claro, fazendo um exemplo inflacionado, mas eu uso duas verdades para fazer uma afirmação mentirosa. E dentro dessa verossimilhança, onde eu uso várias fontes diferentes para afirmar um ponto de vista que é meu e que necessariamente não é verdadeiro, eu estou usando a lei da verossimilhança. Mais uma vez, nós vemos isso a todo momento, a todo momento. As pessoas vão sendo como que hipnotizadas com pequenas verdades e no ponto em que elas já estão seguindo cegamente essas pequenas verdades, eu, planto uma mentira. É o bom e velho exemplo da pessoa que está possuída dentro de uma igreja, não é? Então eu tenho um argumento da teologia de que Deus é bom. Deus é bom. Se Deus é bom, ele não faz nada mal. Ele não faz nada mal. Se Deus é bom, ele não faz nada mal, e você está vivendo uma situação que é má, a situação que você está vivendo não é obra de Deus. De fato, não é obra de Deus. Então é obra do demônio e você está sendo atacado. Eu venho com verdade, 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 e de repente eu tiro a sua responsabilidade, tiro a sua culpa, tiro a sua dor e falo, é tudo culpa do diabo. Mas vem aqui, seja um fiel da minha igreja, pague o seu dízimo que eu vou libertar você. Faça o que eu estou mandando. Faça o que eu estou dizendo. Eu fui ungido para isso. Eu me lembro de um culto que eu fui com um amigo meu. Fui para conhecer, não é? Esse tipo de estratégia. Eu me infiltrava assim nos lugares, né? E era época eleitoral. E o pastor que estava lá na frente, inclusive, era meu cliente, né? E ele disse assim, igreja, nós vamos receber aqui hoje o doutor fulano, da nossa comunidade, pessoa conhecida nossa. Maravilha, sua esposa, maravilha, que ótimo. Subiram até lá. Né? E ele falou assim, deixou eles falarem um pouquinho, a mulher falou sobre a importância da democracia, de eleições conscientes, do voto. Ele também fez um discurso, etc e tal. Quando o pastor retoma o microfone, ele diz assim, vocês se lembram da semana passada, quando eu preguei sobre a unção de Deus sobre os pastores? Aí todo mundo assim, amém. Vocês se lembram que os ungidos do Senhor falam segundo o Espírito? Sim. E segundo o Espírito eles mandam para o rebanho aquilo que é bom? Sim, amém, aleluia. Então eu estou mandando, como pastor ungido pelo Espírito, votem nesse homem. Votem nesse homem. Então eu uso, é uma falácia, ok? Um líder espiritual é ungido pelo Espírito cósmico, ele é movido por grandes inspirações, sim. Muitas vezes ele vai apontar o caminho como um visionário. Martin Luther King, I have a dream, I have a dream. Um discurso de 17 minutos em frente ao Lincoln Memorial que mudou a história dos pretos americanos e de todo mundo. Sim, quando um homem de Deus está ungido pelo Espírito e trabalha por causa, sim, ele aponta o caminho e a gente segue porque esse caminho encontra ressonância com o caminho que está dentro de nós. Dentro de nós. Percebe? São pequenas verdades até que no
O último ato é uma mentira. Isso, dentro da lógica filosófica, é uma falácia. Nós vemos isso a todo momento. A próxima estratégia é a silenciação. Ela trata de encobrir as questões sobre as quais não se tem argumentos e dissimular as notícias que favoreçam o seu adversário, contraprogramando com a ajuda dos meios de comunicação afins. Se algo estiver ruim e não seja a seu favor, aposte na propaganda e mostre que as coisas estão melhores ou melhorando, ainda que não estejam. Gente, isso aqui eu não posso nem comentar, né? Não vou nem comentar, porque senão vão derrubar o vídeo, essa que é a real. Vamos para a próxima. Entendedores entenderão. 10ª estratégia de manipulação das massas: transfusão. A propaganda sempre opera a partir de um substrato pré-existente, seja uma mitologia nacional ou um complexo de ódios e preconceitos tradicionais. Trate de difundir argumentos que possam arraigar-se em atitudes primitivas. Talvez aqui nós estejamos enfrentando a maior de todas as leis de manipulação das massas. O que aqui o autor Dubé chama de transfusão, na verdade é o que hoje nós estamos chamando de neuromarketing. Uma propaganda que conversa com estruturas neurológicas que são ancestrais e muitas vezes arquetípicas dentro de nós, para as quais ou cujas atitudes arrastam o nosso comportamento para um determinado sentido. Arrastam. E nós nem percebemos. É o que está acontecendo, por exemplo, com técnicas de marketing olfativo. O olfato é um dos sentidos que não são processados racionalmente ali pelo nosso tálamo, pelo nosso centro de gerenciamento mental. O olfato aciona diretamente reações a partir do nosso córtex. Ele tem prioridade na fila dos sentidos. Talvez porque é muito importante você sentir o cheiro do fogo e saber que aquilo é incômodo. Era muito importante para os nossos ancestrais diferenciar o cheiro de fezes do cheiro de um alimento, por exemplo, o cheiro de alguma coisa podre. É muito importante, por exemplo, quando alguma coisa está podre, isso causa diretamente náusea e ânsia de vômito. Por quê? Porque você não pode comer uma coisa que está podre, né? Então, o olfato, ele tem dentro dos sentidos uma prioridade de acionamento do nosso córtex cerebral. E os cientistas descobriram isso, que você pode usar fragrâncias para estimular comportamentos, para acionar neurônios, para acionar áreas específicas do seu cérebro. O problema é que grandes descobertas são sempre subvertidas, não é? Ao invés de nós começarmos a criar as fragrâncias da espiritualização, as fragrâncias da autocura, as fragrâncias da conexão espiritual, os cientistas logo foram testar a fragrância do eu tô podendo, né? Criaram uma fragrância de autoconfiança excessiva e propagaram essa fragrância num cassino em Las Vegas sem que as pessoas percebessem e para que elas se sentissem mais motivadas, mais autoconfiantes. E naquela noite o cassino faturou 56% a mais do que faturaria numa noite sem a fragrância, não é? Quando você entra num shopping e sente aquele cheiro maravilhoso de chocolate, você já vê ali a loja de chocolate, só que o chocolate não desprende cheiro se não estiver quente, num estado líquido. No estado sólido não se desprende cheiro algum de chocolate. Aquela é uma fragrância planejada para despertar em você o desejo de comer chocolate. O cheiro daquelas castanhas açucaradas, aquilo não tem aquele cheiro é feito para que você compre, né? Lojas que têm cheiros específicos, cheiros que fazem você comprar. Quase tudo e quase sempre nós estamos sempre utilizando esses recursos, não é, neurológicos para manipular e para mover o consumo. No caso da propaganda nazista e no caso do próprio nazismo em si, foi curioso porque o discurso de Hitler no Mein Kampf,
ele costurava várias mitologias e várias teorias científicas, espirituais, sociais, numa única ideia. Numa única ideia. Hitler vai citar a ideia de uma raça ariana que ele bebeu de Blavatsky. Hitler vai citar a teoria do evolucionismo de Darwin. Hitler vai citar o problema com os judeus como sendo ali o problema antigo da própria Igreja Católica no início da sua fundação, no início do seu governo, quando evidencia-se que quem condenou Jesus foi o próprio Sinédrio. Ele começa a costurar N verdades para construir um novo mito. Só que tudo aquilo já era muito aceito. As raças arianas, não é? As diversas raças humanas vistas por Blavatsky na teosofia, né? A ideia, por exemplo, de Darwin, a ideia evolucionista, onde o mais forte sobrevive, é o mais forte que propaga. Hitler costurou tudo isso para defender uma raça pura, uma raça ariana, que eram dos alemães. Alemães, austríacos ali, né? Os germânicos, na verdade, o Império Germânico. Ele costura todas essas ideias que já eram aceitas e usa como plataforma para manipular uma nova falácia. Uma nova falácia. Mas a questão é que quando eu utilizo crenças populares para me alavancar ou para alavancar uma nova ideia, a probabilidade dessa nova ideia ser recusada é muito pequena, porque ela é baseada numa série de crenças que já estão intimamente enraizadas no imaginário popular. Quando essa lei diz que a propaganda sempre opera a partir de um substrato pré-existente, nós também podemos avaliar isso do ponto de vista religioso. Sempre que uma nova religião surge, uma nova forma de ver a religião surge, essa nova forma não pode destruir imediatamente a religião que pré-existia, mas ela pega os principais elementos dessa antiga religião e transforma. O catolicismo fez isso com N culturas pagãs da Grécia. O protestantismo fez isso com o catolicismo, o espiritismo fez isso com o catolicismo, percebe? Você parte de um lugar que já existe. As próprias culturas pagãs da Grécia fizeram isso com a religião egípcia, não é? Com a filosofia egípcia. E assim os antigos templos vão dando lugar aos novos templos. Mas a técnica de transfusão ela é absolutamente perigosa porque ela mexe com estruturas íntimas do ser, do inconsciente, com forças que operam o cosmos. O mito, ele é uma porta de entrada na cultura humana das energias que movem o cosmos para a evolução. E a técnica de transfusão é uma subversão dessa energia potente que nos deveria levar para frente, nos levando para os objetivos de uma única pessoa, de um único grupo que nos esteja manipulando. A 11ª técnica é a unanimidade. Convença as pessoas de que elas pensam como todo mundo, criando uma falsa impressão de unanimidade. A lei da unanimidade não é outra coisa senão o bom e velho ditado Maria vai com as outras, não é? Todo mundo está indo, eu também vou. O famoso efeito de manada, gado de manobra, gado de manada, né? Efeito manada, gado de manobra. A neurociência do marketing chama isso de gatilho mental da prova social. Prova social. Por quê? Nós entendemos que se é bom para o rebanho, é bom para todos nós. É bom para mim. Se foi bom para tanta gente, será bom para mim. Todas essas técnicas são utilizadas pelos grandes lançadores de produtos digitais, não é? Depoimentos, testemunhos, auditórios lotados. Nós mesmos utilizamos essa técnica no Círculo, na nossa propaganda. Nós precisamos mostrar provas sociais, provas de que os eventos do Círculo enchem, de que os cursos do Círculo enchem. Não vejo problema, contanto que nós estejamos assim, atentos e despertos, porque nem toda prova social é uma prova de qualidade moral. Nem todo auditório cheio reflete mentes cheias de inteligência.
Os auditórios do Hitler eram lotados, mas nem por isso aquelas pessoas pensavam que ninguém pensou sobre aquilo que todos viam. Elas se moviam como um único organismo, eram enfurecidas por ele, por um único discurso, não é? Hoje em dia a gente vê massas e massas de pessoas indo para lá, indo para cá, comprando isso, comprando aquilo. Por quê? Por quê? Nós precisamos, nesse momento, diante da sociedade cada vez mais conectada, com o maior poder de comunicação de toda a história dessa raça humana, nós precisamos aprender a pensar o que ninguém pensou sobre aquilo que todo mundo vê. Nós precisamos aprender a desenvolver um pensamento crítico para não virar mais uma pessoa numa grande massa de manobra. Não é porque uma live ou uma aula tem 20 mil views, 30 mil views, 50 mil views que o conteúdo é maravilhoso. Não é porque o sujeito tem 1 milhão de seguidores que ele é maravilhoso. Não é porque a foto tá cheia, não é porque ele disse ou ele não disse. Nós precisamos aprender a pensar a todo momento e a todo instante. Se nós não aprendemos a pensar urgentemente os nossos próprios sentimentos, nossos próprios pensamentos, se nós não aprendermos a pensar urgentemente aquilo que ninguém pensou sobre aquilo que todo mundo vê, é capaz que a gente termine fazendo aquilo que todo mundo faz. Se a gente fizer aquilo que todo mundo faz, aquilo que todo mundo fez, a nova Terra, ela vira uma utopia. Para que a nova Terra seja de verdade, nós precisamos fazer o que ninguém fez. Para isso é preciso pensar o que ninguém pensou sobre aquilo que todo mundo vê. Tchau, sempre avante que questa é uma coisa bem importante.